10 dias de prisão por corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. Um fato relevante e que mostra, que a Lava Jato de Curitiba sempre teve a intenção de condenar o presidente Lula, também pode ser visto num cenário global. Quando a análise foi feita por um juiz imparcial e independente, o presidente Lula foi absolvido. Isso aconteceu em todos os julgamentos já ocorridos até hoje, fora da Lava Jato de Curitiba. Ou ele foi absolvido definitivamente, ou a própria investigação foi encerrada com a conclusão de que o presidente Lula não praticou qualquer ato ilícito. Em nota, o procurador Deltan Dallagnol afirmou que as mensagens obtidas pelo The Intercept Brasil não tiveram sua autenticidade comprovada. Dallagnol diz que a divulgação das mensagens é questionável, porque foram obtidas por meios criminosos e não revelaram atividades ilícitas dos agentes públicos. O procurador considera que o conteúdo das mensagens foi distorcido reiteradamente para atacar a Operação Lava Jato. Deltan Dallagnol finaliza dizendo que a Lava Jato se mostrou um trabalho consistente de responsabilização de corruptos, inédito no Brasil, cuja legalidade e regularidade foi avaliada e referenciada inúmeras vezes pelos tribunais, nas 4 instâncias do poder. O ex-juiz Sérgio Moro não quis conversar com a CNN Brasil sobre o assunto. Depois de deixar o governo de Jair Bolsonaro em abril desse ano, Moro passou a trabalhar no setor privado. Ele foi contratado como sócio-diretor de uma consultoria norte-americana que tem como cliente a empreiteira Odebrecht, um dos principais alvos da Operação Lava Jato. Investigadores da Polícia Federal descobriram que o celular de Sérgio Moro foi invadido no dia 4 de junho do ano passado, quando ele ainda era ministro. Só que, dessa vez, Walter Delgatti Neto não teve muito tempo de agir. Ele foi preso no mês seguinte, durante a Operação Spoofing. Mais de um ano depois da prisão, Polícia Federal e Ministério Público Federal ainda tentam responder a uma das perguntas-chave do processo contra Walter Delgatti. Alguém pagou pelas mensagens vazadas? 23 de julho de 2019. Walter Delgatti Neto dorme em seu apartamento no interior de São Paulo. A essa altura, ele já tinha vazado milhares de conversas dos procuradores da Operação Lava Jato para a imprensa. E a Polícia Federal queria saber quem era o hacker que invadia as contas de telefone das autoridades mais importantes do país, como o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Walter achava que podia ser preso a qualquer momento. Na verdade, eu pressentia que eu poderia ser, porque o Moro tinha viajado. Ele viajou para os Estados Unidos e comprou um equipamento lá, segundo ele. E ele ficou 4 dias de folga e uma semana ele não tinha voltado. Foi quando eu falei pro Moro na conversa, eu falei, tá estranho, ele não voltou. Eu acho que vou ser preso. A viagem de Moro não teve nenhuma relação com a Operação Spoofing. Mas o pressentimento de Walter iria se confirmar em breve. Às 6 horas da manhã, a Polícia Federal derruba a porta da casa do hacker de Araraquara. Eu estava dormindo, eles quebraram a porta, eu acordei. Era de manhã? Era, 6 da manhã. E subiram os policiais e a síndica. Ele entrou e perguntou se era o Walter, eu falei que sim. Aí ele perguntou se eu sabia o que era, eu falei, é do Moro? Aí ele, pronto, conseguimos. No mesmo dia, outras 5 pessoas foram presas. Além de Walter, Tiago Eliezer, Luiz Henrique Molição, Gustavo Elias Santos, Suelen Priscila de Oliveira e Danilo Cristiano Marques. Segundo o Ministério Público Federal, todos fazem parte de uma organização criminosa que praticava fraudes bancárias, invasão de dispositivos informáticos e lavagem de dinheiro. Com relação à organização criminosa,
entendo que as demais pessoas que estão sendo acusadas nesse processo é tão somente para justificar esse tipo penal. Quem participou efetivamente da interceptação foi só o Walter. Na pior das hipóteses, ele teve a ajuda de mais 2 pessoas. Então, foi inserido o Gustavo e foi inserido a Suelen para justificar essas 4 pessoas e aí configurar o tipo penal. Os 6 acusados foram levados para Brasília, onde foram interrogados pela Polícia Federal. Walter admitiu as invasões das contas de Telegram das autoridades logo no primeiro depoimento. Mas, segundo ele, os investigadores não ficaram satisfeitos. Você pensou em fazer delação? Te pressionaram a fazer uma delação premiada? Eu fui pressionado o tempo todo. Desde o primeiro dia? Desde o primeiro dia. Por quem? O delegado. O delegado falava, ó, faça uma delação, conte a verdade, vamos esclarecer isso que eu te solto. Em algum momento, eles sugeriram que você delatasse alguma pessoa em específico? Sim, eles davam a entender que a delação, caso eu fizesse, só seria homologada se eu falasse do Glenn. Todas as vezes eles queriam que eu falasse do Glenn. De forma alguma foi solicitado que ele fizesse uma delação premiada. Muito pelo contrário, a Polícia Federal tem uma experiência já em vários casos concretos em que réus presos, investigados presos, eles têm uma tendência de criar fatos, envolver novas pessoas para tentar obter um benefício. Então, de forma alguma, nós iríamos pressionar o Walter a prestar um depoimento incriminando determinada pessoa sem ter um elemento de prova concreto. Os policiais também queriam saber se alguém pagou pelas mensagens. Walter disse que não. Alguém pagou pelas mensagens? Não, ninguém pagou. Você nunca pensou em ganhar dinheiro com isso? No começo, eu até pensei, vou ser bem sincero. A Manuela, inclusive, assim que comecei a conversa com ela ofereceu, ela perguntou, o que você quer por isso? Quanto você quer por isso? E o que você respondeu? Eu respondi que eu queria justiça, que tivesse o fim da corrupção que estava acontecendo ali. E ela chegou a te oferecer dinheiro? Sim, ela ofereceu antes de eu enviar. Assim que eu expliquei o que eu tinha, ela fez essa pergunta. Não sei se a intenção dela era, caso eu respondesse que sim, ela não aceitar o envio, ou qual era a intenção dela, mas eu percebi, eu senti que ela fez essa pergunta, porque se caso eu falasse que queria algo em troca, ela ia me bloquear algo do tipo, pensando que seria até a oposição se disfarçando de um hacker. Ah, você não sentiu que ela tinha um interesse de fato em pagar pelo material? Não senti, mas ela ofereceu. Como que ela falou? Assim que eu enviei um áudio que ela viu que realmente eu tinha e acessei o dela, tudo, ela perguntou, o que você quer em troca? Quanto você quer por isso? E eu, logo em seguida, eu disse que não queria nada em troca e que ia enviar, que queria apenas justiça. Foi quando ela me passou o contato do Glenn. Das redes e tal. Manuela Dávila nega que tenha falado em dinheiro com o hacker Walter Delgatti. A ex-deputada entregou o celular dela voluntariamente para a Polícia Federal. Os investigadores tiveram acesso às conversas da ex-deputada com o hacker e não encontraram nenhuma mensagem que indicasse alguma intenção dela em pagar pelas mensagens. Eu tenho todas as mensagens, felizmente, guardadas e entregues para a Polícia Federal. Então, todos nós sabemos que essa troca de mensagens não aconteceu. Porque, de fato, ele, inclusive, me disse que não queria dinheiro sem ser perguntado, né? Então, essas mensagens são disponíveis às autoridades brasileiras, né? Tanto é que o inquérito já acabou, né? E acabou me fazendo vítima da invasão dele, né? Se eu tivesse oferecido algo financeiro para ele, eu não seria tida pela Polícia Federal como vítima da ação que aconteceu. A Polícia Federal considerou Manuela mais uma vítima dos ataques de Walter Delgatti. Os investigadores concluíram que ela foi apenas a ponte entre o hacker e o jornalista Glenn Greenwald. E o Glenn nunca ofereceu? Não, nunca ofereceu dinheiro. Porque tem 2 depoimentos que falam sobre dinheiro. O Gustavo diz que o Walter, em uma conversa por telefone, disse que iria vender o conteúdo das contas de Telegram de autoridades para o Partido dos Trabalhadores. Isso chegou a acontecer? Não, isso não condiz com a realidade. E aí tem um depoimento do Molição,
que disse à Polícia Federal que você e o Thiago Eliezer, que também foi preso, falaram que tinha interesse em descobrir quais eram as pessoas investigadas para vender essas informações a jornais. Isso chegou a acontecer? Não, na verdade, eu tinha o interesse de descobrir quem estava sendo investigado e falar, ó, fulano vai ser preso. Agora, essa questão de ser investigado e vender isso, acredito que o Molição tenha falado sobre pressão ou ele queria algum benefício em troca, uma liberdade, algo do tipo. Então, mas tem umas transações financeiras que aparecem nas quebras de sigilo, que eu queria te falar. O Gustavo Elias Santos movimentou R$1 milhão de 4 de dezembro de 2018 a 8 de junho de 2019, que é a véspera da primeira reportagem. O Thiago movimentou R$940 mil de 1º de janeiro de 2018 a 17 de julho de 2019. E a Suelen movimentou R$827 mil de 10 de janeiro de 2018 a 18 de outubro de 2019. Então, esses 3 períodos coincidem em maior ou menor grau com o período das publicações. Mas eu não tinha contato com o Gustavo e a Suelen, então o movimento deles eu não tenho conhecimento. Inclusive, segundo ele, em oitiva e para mim, isso era investimento em Bitcoin que ele fazia. Mas eu não sei, não tenho conhecimento. O Thiago, eu sei que ele tinha um restaurante e que ele movimentava do restaurante, mas também eu não posso afirmar por se tratar de um montante dele. Tanto que a minha conta não tem a suspeita de lavagem de dinheiro. A minha conta é a única que movimentou R$100 mil em um ano em cartão de crédito, de iFood ainda. Você garante que em nenhum momento eles fizeram negociações ou receberam ofertas pelo material? Eles me alegaram que não, eles garantiram não, nunca. Hoje, quase 1 ano e meio depois da Operação Spoofing, não há nenhum indício de que alguma pessoa ou instituição tenha pago pelas mensagens extraídas por Walter Delgatti. Toda a instrução deixa muito claro que isso não aconteceu, né? O próprio depoimento do Walter, interrogado por mais de uma vez pela autoridade policial, ele deixa claro que ele não tinha nenhuma motivação financeira. O jornalista Glenn Greenwald não confirma que o Walter é a pessoa que lhe enviou as mensagens dos procuradores da Lava Jato. Glenn afirma que nunca pagou e nunca pagaria pelo material. Nunca ofereci dinheiro para nenhum fonte na minha carreira jornalística, inclusive deste caso. Para entender como Walter Delgatti conseguiu invadir os telefones das mais altas autoridades do país, precisamos voltar um pouco no tempo. O hacker de Araraquara nasceu em uma família de classe média e foi abandonado pelos pais. Estamos em Araraquara, cidade com cerca de 238 mil habitantes, no interior de São Paulo. Foi aqui que Walter Delgatti Neto nasceu. E é aqui que ele aguarda julgamento em liberdade provisória, controlado por uma tornozeleira eletrônica. Seria como se eu estivesse preso ainda. Eu estou preso a uma tornozeleira, eu não sair na rua após as 10 horas e até 5 da manhã. Eu tenho limites, eu posso apenas sair na cidade. Se caso eu queira deixar a cidade, eu preciso comunicar ao juiz. E a pior parte é que eu não tenho acesso à internet. A Justiça de Brasília aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra Walter e contra Thiago Eliezer, Luiz Henrique Molição, Gustavo Elias Santos, Suelen Priscila de Oliveira e Danilo Cristiano Marques. Os 6 viraram réus no processo. Mas todas as audiências realizadas até agora foram anuladas, porque a defesa dos réus não teve acesso aos documentos e provas anexados à investigação. Foi um recurso que a Defensoria Pública da União que apresentou junto ao TRF e acabou por anulando toda a instrução processual. A oitiva de testemunhas de acusação, a oitiva de testemunhas de defesa. E, em função disso, entendeu o magistrado, para não caracterizar excesso de prazo, concedeu ao Walter e ao Thiago a liberdade provisória. Então, hoje ele responde o processo em liberdade. O hacker de Araraquara vive à base de remédios.
Walter toma um medicamento para combater a ansiedade e outro que ajuda a aumentar a atenção e a concentração. Em mim, ele me deixa mais calmo, eu consigo ficar parado, eu consigo falar, focar e pensar. Walter tem transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e constantes crises de pânico. Um exemplo, eu começo a ler, eu leio uma página, a segunda, na terceira eu esqueci a primeira. Sem a medicação, com a medicação eu consigo resolver isso. E eu fico muito hiperativo, eu não consigo falar, eu penso mais rápido que eu falo, eu travo na hora de falar. Eu fico inquieto e mexo a perna, o braço e não consigo ficar parado. Fora isso, tem a questão do pânico. Quando tinha 9 anos, Walter foi abandonado pelos pais e levado para uma cidade a 70 quilômetros de Araraquara. Eles se separaram e eu fui morar com a minha avó materna, na cidade de Ibitinga. Foram 2 anos em Ibitinga, com a avó materna. Quando eu tinha me situado lá e feito coleguinhas de escola, tudo, a minha mãe, por algum motivo que até hoje eu não sei, foi lá, me pegou e me levou até a casa da minha avó, a avó paterna. A avó paterna não me queria, me levou de volta. Mas a mãe insistiu e devolveu Walter para a avó paterna. Essa briga de quem fica e quem não fica, como se fosse uma peteca. E ela acabou me colocando na casa da minha avó, no portão da minha avó, com mala e tudo, com roupa, e eu fiquei lá. E acabei ficando lá por compaixão. Era a casa da dona Otília. E por que o Walter veio morar com a senhora? Porque a mãe dele pôs ele aí no portão e deixou aí para mim cuidar. Então, eu fiquei cuidando. O que a senhora achou dessa atitude? Eu achei que ela, sendo uma mãe, não devia ter feito isso. Mas já que ela fez, fica aqui comigo agora. A tia-avó de Walter, dona Lourdes, lembra como se fosse hoje. Que reação que a senhora teve, assim? De chorar. De chorar. De ver a mãe abandonar o filho. De chorar. E eles magrinhos, jaqueta, acho que passava fome. Isso te abalou muito? O que causou em você? Então, eu não percebi, mas com o tempo, depois, com 19, 20 anos, indo em psicólogo, psiquiatra, eles disseram que afetou muito a minha personalidade. Eu não converso com a minha mãe até hoje, eu não consigo conversar com ela. Eu vejo ela, eu saio correndo. Me dá um pânico, eu saio correndo. Eu não posso ver ela, seria como se ela fosse um inimigo gigantesco. Ainda na infância, ele foi matriculado em uma escola de informática, onde aprendeu a mexer em programas básicos. E o neto ficava estudando. De manhã ia numa escola, de tarde ia na outra. E, graças a Deus, não deu trabalho não para estudar, graças a Deus. Na adolescência, Walter já se interessava por jogos de computador. O computador eu sempre gostei. Antes da internet, quando eu mexia no Paint ou Paciência, eu ficava desenhando, eu me sentia bem de ficar no computador. E naquela época, eu precisava acessar a internet a partir da meia-noite, porque senão a cobrança era muito cara. Sim, então eu acabava acessando meia-noite e ficando até o horário da escola. Desde o começo de internet, você já ficou vidrado em internet. Sim, e eu gostava de fuçar e ter um conhecimento, de vasculhar tudo e descobrir como funciona, ir atrás. Foi nessa época que ele começou a ter os primeiros problemas com a justiça. Walter já foi investigado por adulterar documentos públicos, por falsidade ideológica e por cometer pequenos furtos. O hacker também já foi acusado de estupro por uma ex-namorada do irmão dele. A moça, que tinha 17 anos na época, acabou retirando a queixa e o caso foi arquivado. A primeira prisão de Walter Delgatti Neto foi em junho de 2017. Ele ficou 6 meses detido preventivamente
por suspeita de tráfico de drogas e uso de documento falso, uma carteirinha de estudante de medicina da USP. Eles foram até minha residência, um apartamento, acessaram, revistaram o apartamento todo e não encontraram nada. Nisso, eu tinha um cesto com remédios. E à época, eu ia à academia e eu tinha uns sachês chama Animal Pack, que é um pré-treino e um pós-treino, e cada sachê tem cerca de 10 comprimidos. Eles viram o sachê e pensaram que era muito remédio, que eram muitos remédios. E eles apreenderam isso. Nisso, no cesto tinha o remédio Alprazolam, que é o frontal, e tinha o clonazepam, que é o Rivotril. O promotor Marcel Zanin Bombardi entendeu que a quantidade de remédios na casa de Walter configurava tráfico de drogas e pediu a sua prisão preventiva. Walter faz uma acusação grave contra o promotor e contra o delegado do caso. É uma perseguição que existe contra mim e, segundo eles alegaram em oitiva, os policiais em depoimento ao juiz, houve uma denúncia, segundo eles, anônima, que eu estava revendendo as medicações. Mas você falou perseguição aqui em Araraquara? Aqui em Araraquara. De quem? A perseguição era de um delegado à época, que após isso ele se tornou vereador. E essa perseguição, ele, em conluio com o promotor, eles acabaram pedindo ao juiz essa busca e convenceram o juiz. E por que você acha que ele te perseguia? Acontecia alguma fraude em Araraquara e, como eles sabem que eu tenho conhecimento informático, eles alegavam que eu precisava pagar um valor a eles e, se eu não pagasse, eles iam me denunciar, investigar, indiciar. Para resolver outros casos de fraude, eles atribuíam a você essas fraudes e pediam que você assumisse os crimes para você não ser indiciado e culpado. No começo, existia uma vez que eu acabei pagando isso para eles. Era uma fraude de jogo que eu realmente tinha feito e chegou até eles e eu paguei e eles arquivaram, não continuaram o inquérito. E após isso, eles viram uma fonte de renda em mim, no caso. O promotor Marcel Zanin Bombardi não quis gravar a entrevista. Em conversa por telefone com a repórter Adriana Farias, ele afirmou que nunca cometeu nenhuma irregularidade em relação ao Walter Delgatti. No julgamento, em junho de 2018, Walter Delgatti foi condenado por uso de documento falso e absolvido do crime de tráfico de drogas. O médico foi à audiência como testemunha, o farmacêutico, explicou que realmente me prescreveu o remédio que eu comprei, eu fui absolvido. Quando eu deixei a prisão, eu fui explicar isso aos amigos que eu tinha conquistado na faculdade.